Meu marido me convidou para um jantar de negócios com um cliente alemão. Eu fiquei quieta e fingi que não entendia alemão. Mas então ouvi ele dizer algo que me fez congelar completamente. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo naquele momento. Olha, eu preciso te contar que esse jantar aconteceu depois de 5 anos de casamento. 5 anos onde eu investi 300 mil reais do meu próprio dinheiro no negócio dele. 300 mil que eu juntei trabalhando dia e noite na empresa do meu pai. E tem mais. Eu nunca mesmo contei para o Ricardo que eu estudei 3 anos na Alemanha durante a faculdade. Ele não fazia ideia que eu era completamente fluente em alemão. E isso ia ser a carta na manga que mudaria tudo. Mas vamos voltar para o começo dessa história. Se você está gostando dessa história, deixa o like aqui embaixo agora e comenta qual foi a maior mentira que já descobriram sobre alguém próximo. Vou ler todos os comentários, prometo, e fica comigo até o final porque você não vai acreditar como essa história termina. Tudo começou numa terça-feira à noite. Eu estava no escritório terminando uns relatórios quando o Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal. Ele parecia agitado, nervoso, sabe? Aquele tipo de energia estranha que você sente quando algo não está certo. Ele entrou na sala e disse assim: "Amor, preciso que você me acompanhe num jantar super importante sexta-feira. É com o Klaus, um investidor alemão que pode revolucionar nossos negócios." Eu perguntei se era realmente necessário e ele insistiu que minha presença era fundamental. Achei estranho porque ele nunca, e quando eu digo nunca, é nunca mesmo, me convidava para jantares de negócios. Ele sempre dizia que eu ficaria entediada com conversas sobre trabalho. Mas dessa vez ele estava praticamente implorando para eu ir. Algo definitivamente não batia. Durante os próximos dias ele ficou ainda mais nervoso. Eu via ele checando o celular toda hora, fazendo ligações baixinho no escritório, fechando abas do computador quando eu entrava na sala. Meu instinto estava gritando que tinha coisa errada rolando. Chegou sexta-feira e ele escolheu aquele restaurante caríssimo no centro da cidade. Sabe aqueles lugares onde o prato mais barato custa 200 reais? Pois é. Eu me arrumei toda, coloquei meu melhor vestido preto e decidi que ia observar cada detalhe daquela noite. A gente chegou no restaurante às 8 horas da noite em ponto. O Klaus já estava lá, sentado numa mesa reservada no canto mais privado do restaurante. Ele era um homem alto, de uns 45 anos, cabelo grisalho bem arrumado, terno caro. Tinha aquela aparência de empresário bem-sucedido. O Ricardo fez as apresentações em inglês. "Klaus, essa é minha esposa." O Klaus sorriu, apertou minha mão e disse em inglês que era um prazer me conhecer. Eu sorri de volta, cumprimentei educadamente e me sentei. Foi aí que a noite começou a ficar realmente interessante. Começamos com aquela conversa social básica. Falamos sobre o tempo, sobre a cidade, sobre o restaurante. Tudo superficial, tudo em inglês. Eu fingia estar prestando atenção enquanto olhava o cardápio, mas na verdade estava atenta a cada movimento deles. Então veio o garçom e fizemos os pedidos. Eu pedi um salmão grelhado. O Ricardo pediu um filé ao molho madeira e o Klaus pediu cordeiro. Quando o garçom saiu, o Klaus se inclinou um pouco para frente e disse algo em alemão. E foi aí que meu coração começou a acelerar. Ele perguntou em alemão: "Então, Ricardo, quando exatamente você vai resolver o problema?" O Ricardo olhou para mim rapidinho, viu que eu estava mexendo no celular aparentemente desinteressada e respondeu também em alemão. Ela não desconfia de absolutamente nada. Gente, eu precisei de todo o meu autocontrole para não demonstrar que entendi cada palavra. Continuei mexendo no celular como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava congelada. Que problema? Desconfiar de quê? 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça naquele instante. O Klaus continuou em alemão. "Ótimo! Precisamos agilizar antes que ela descubra os movimentos financeiros." Movimentos financeiros? Meu sangue congelou. Eu mantive o rosto neutro, mas minha mente estava correndo. O que eles estavam tramando com meu dinheiro? O Ricardo respondeu: "Fica tranquilo. Até o final do mês tudo estará transferido para a conta na Alemanha. Ela só vai perceber quando já for tarde demais." Pronto. Naquele momento eu entendi que meu próprio marido estava planejando me roubar. Me roubar e desaparecer. Eles voltaram a falar em inglês sobre negócios genéricos quando o garçom trouxe as entradas. Eu comi minha salada sorrindo, participei da conversa superficial, ri das piadas do Klaus.
mas dentro de mim estava se formando um plano. Se eles queriam jogar sujo, eu ia jogar mais sujo ainda. O jantar continuou, e eles conversaram mais algumas vezes em alemão. Eu descobri que o Klaus não era investidor coisa nenhuma. Ele era um atravessador que estava ajudando o Ricardo a desviar o dinheiro da empresa. Meu dinheiro. Os 300 mil reais que eu investi. Quando a sobremesa chegou, eu já sabia de tudo. Sabia que eles estavam desviando fundos há 3 meses. Sabia que tinham uma conta conjunta em Berlim. Sabia que o Ricardo planejava pedir divórcio logo depois de transferir tudo e alegar que a empresa tinha falido. Que homem nojento. A gente terminou o jantar por volta das 11 horas da noite. No caminho de volta para casa, o Ricardo estava relaxado, até comentou que o jantar tinha sido produtivo. Eu concordei, disse que o Klaus parecia um ótimo parceiro de negócios, se ele soubesse o que estava por vir. Cheguei em casa e não consegui dormir a noite inteira. Fiquei planejando cada movimento. No sábado de manhã, enquanto o Ricardo dormia, eu liguei para minha melhor amiga Tatiana. Ela é advogada e eu precisava urgentemente do conselho dela. Contei tudo para Tatiana. Cada detalhe do jantar, cada frase em alemão que eu tinha escutado. Ela ficou chocada, mas imediatamente entrou em modo profissional. Me disse para não confrontar ele ainda. Primeiro a gente precisava reunir provas concretas de tudo. Na segunda-feira seguinte, enquanto o Ricardo estava no escritório dele, eu comecei minha investigação. Entrei no computador dele em casa, algo que eu nunca tinha feito antes, e foi aí que encontrei a primeira bomba, uma pasta chamada Projeto Berlim. Dentro dessa pasta tinha tudo: extratos bancários mostrando transferências graduais para o exterior, e-mails entre ele e o Klaus planejando cada passo. Até tinha um documento com a data planejada para ele sumir, 15 de dezembro. Faltavam apenas 5 semanas. Copiei absolutamente tudo para um pendrive e mandei para a Tatiana. Ela revisou todos os documentos e confirmou. Era fraude, estelionato, apropriação indébita. O Ricardo podia pegar de 3 a 6 anos de prisão se a gente provasse tudo certinho. E a gente ia provar. A Tatiana sugeriu contratarmos um investigador particular para rastrear todas as movimentações financeiras. Ele descobriu que o Ricardo já tinha desviado 120 mil reais dos 300 mil que eu investi. 120 mil já estavam na conta em Berlim. Durante essas semanas, eu tive que agir como se nada estivesse acontecendo. Acordar todo dia, beijar aquele homem, fazer comida, dormir do lado dele. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas eu sabia que cada dia de espera valia a pena para o que eu estava planejando. A Tatiana me apresentou um contador especializado em recuperação de ativos. Juntos, começamos a documentar cada centavo que entrou e saiu da empresa. Provamos que o dinheiro inicial foi meu. Provamos cada desvio. Montamos um processo à prova de falhas. Mas eu não queria só processar ele. Eu queria justiça de verdade. Então, bolei um plano perfeito. Liguei para o Ricardo uma tarde e disse que tinha conhecido um potencial investidor brasileiro que morava na Alemanha e estava interessado em expandir negócios aqui. Ele mordeu a isca na hora. Disse que esse investidor, que eu inventei o nome de Fernando Schmidt, queria uma reunião presencial no escritório na sexta-feira seguinte. E sugeri que seria ótimo se o Klaus também pudesse estar presente, já que conhecia o mercado alemão. O Ricardo achou a ideia genial. Enquanto isso, a Tatiana estava preparando toda a parte legal. Conseguimos uma ordem judicial para congelar as contas. Entramos em contato com a Polícia Federal por causa do dinheiro no exterior. Tudo estava se encaixando perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. Chegou a quinta-feira antes da reunião. Eu precisava proteger meu patrimônio restante. Com a ajuda do meu pai, que é empresário aposentado, transferi legalmente tudo que ainda estava em meu nome para uma holding familiar. O Ricardo não podia tocar em nada. Na sexta-feira de manhã, acordei às 5 horas. Não conseguia parar de pensar em tudo que ia acontecer naquele dia. A reunião estava marcada para as 3 horas da tarde. A Tatiana confirmou que a polícia estaria de prontidão do lado de fora do escritório. O Ricardo estava empolgadíssimo. Ele realmente acreditava que ia conseguir ainda mais dinheiro desse investidor fictício antes de sumir. A ganância dele era tão grande que cegou completamente qualquer suspeita que ele poderia ter tido. Isso ia ser a queda dele. Às 2h30 da tarde, eu cheguei no escritório. O Klaus já estava lá também.
Eles estavam conversando animadamente em alemão sobre como iam dividir esse novo dinheiro. Nem perceberam que eu entendi cada palavra. Ainda achavam que eu era só a esposa boba e ingênua. Às 3 horas em ponto, a Tatiana chegou, mas não sozinha. Ela trouxe o contador, 2 policiais federais à paisana e um oficial de justiça. O Ricardo franziu a testa confuso. "Cadê o Fernando Schmidt?" Ele perguntou. Eu sorri. Aquele foi o sorriso mais satisfatório da minha vida. "Não existe Fernando Schmidt, Ricardo", eu disse. E então, pela primeira vez na frente dele, comecei a falar em alemão perfeito. Ich spreche fließend Deutsch. Eu falo alemão fluente. E ouvi cada palavra que você e o Klaus disseram naquele jantar. A cara dele foi algo que vou guardar para sempre na memória. A boca abriu. O rosto ficou branco como papel. O Klaus tentou se levantar, mas os policiais já estavam bloqueando a porta. "Was zum Teufel?" O Klaus sussurrou em alemão. Sim, que inferno mesmo. Eu continuei, agora alternando entre português e alemão. "Sei de cada transferência, cada e-mail, cada centavo que vocês desviaram. Sei da conta em Berlim, sei do plano de vocês sumirem dia 15 de dezembro. Sei de tudo. Absolutamente tudo." A Tatiana então apresentou oficialmente os documentos. Ordem de prisão para ambos por estelionato e apropriação indébita. Ordem de congelamento de todas as contas, incluindo a conta em Berlim. Ordem de penhora dos bens do Ricardo. Tudo legalizado, tudo documentado. O Ricardo tentou falar, tentou se justificar. Disse que podia explicar, que era mal entendido. Mas eu simplesmente o interrompi e disse: "Você teve 5 anos para ser honesto comigo. 5 anos de casamento onde eu te apoiei, investi no seu sonho, acreditei em você. E você escolheu me trair da pior forma possível." Os policiais deram voz de prisão aos 2. Li os direitos deles em voz alta, em alemão, só para Klaus entender bem a situação. Ele ficou pálido quando percebeu que todas as conversas sigilosas que eles tiveram tinham sido compreendidas por mim desde o início. Sabe qual foi a melhor parte? O contador apresentou um relatório completo mostrando que, com as provas que tínhamos, eu não só ia recuperar meus 300 mil reais, como também ia receber indenização por danos morais. A estimativa era de mais 200 mil reais. Enquanto levavam os 2 algemados, o Ricardo me olhou e perguntou: "Por que você nunca me contou que falava alemão?" Eu dei de ombros e respondi: "Você nunca perguntou. E sorte a minha que você assumiu que eu era ignorante. Foi sua arrogância que te derrubou." Nos meses seguintes, o processo correu. Com todas as provas que tínhamos, era impossível eles negarem. O Ricardo pegou 4 anos e meio de prisão. O Klaus, por ser estrangeiro envolvido em crimes financeiros no Brasil, foi preso e depois deportado para a Alemanha, onde responderia mais processos. Consegui recuperar todo o dinheiro que estava na conta em Berlim através de acordos internacionais. Recuperei os 120 mil que já tinham sido desviados, mais os 180 mil que ainda estavam nas contas da empresa aqui no Brasil. A indenização por danos morais saiu ainda maior do que esperávamos: 250 mil reais. No final das contas, não só recuperei meu investimento inicial, como ainda lucrei com toda essa história horrível. E o mais importante, aprendi uma lição valiosa sobre confiar nas pessoas. Sabe o que é engraçado? O Ricardo planejava fugir para a Alemanha para viver livre com meu dinheiro. Acabou preso no Brasil por anos. A ironia da vida às vezes é perfeita demais. Ele queria me enganar justamente porque achou que eu era ingênua e burra demais para perceber. Hoje, eu toquei a empresa sozinha por um tempo e depois vendi por um valor muito bom. Usei o dinheiro para abrir meu próprio negócio, dessa vez só em meu nome, com meus próprios termos. E aprendi que conhecimento é poder. Aqueles 3 anos que estudei na Alemanha salvaram minha vida. A história se espalhou no nosso círculo social e virou praticamente uma lenda. A mulher que fingiu não entender alemão e desmascarou um esquema de fraude. Algumas pessoas me perguntam se eu não sinto culpa por ter colocado meu ex-marido na prisão. Minha resposta é sempre a mesma. Ele que deveria sentir culpa por ter planejado me roubar e me deixar sem nada. Eu apenas defendi o que era meu por direito. Trabalhei anos para juntar aquele dinheiro. Ele não tinha direito nenhum de simplesmente decidir roubar tudo e desaparecer.
O mais triste é que se ele tivesse sido honesto desde o começo, se ele tivesse pedido o divórcio de forma decente, eu teria dividido tudo de forma justa com ele. Metade da empresa teria sido dele legalmente, mas a ganância e a desonestidade dele destruíram qualquer chance disso acontecer. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, eu estou muito melhor. Tenho minha própria empresa de consultoria que está crescendo muito bem. Conheci alguém novo que me respeita e me valoriza de verdade. E sempre que conto essa história para pessoas próximas, elas ficam chocadas. O maior aprendizado que tiro disso tudo é: nunca subestime as pessoas ao seu redor. Você nunca sabe o que elas sabem, o que elas são capazes de fazer. O Ricardo me subestimou completamente, e isso foi a ruína dele. Se ele tivesse me respeitado desde o início, nada disso teria acontecido. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história louca. Deixa o like aqui embaixo se você gostou e comenta de onde você está me assistindo agora. Eu realmente leio todos os comentários e adoro saber de onde vocês são. Um abraço e até a próxima história.